Olá, pessoal. Vamos agora a nossa segunda aula sobre Roma. Tá bom? E eu espero que com essa aula a gente consiga resumir todo o período. Claro que vai ficar faltando algumas coisas como cultura, tá certo? A literatura romana, que eu não vou falar, tá certo? Terei que ter vídeos específicos sobre isso. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa revisão. Novamente, peço, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente. Só você comentar qualquer coisa, até com ponto, você ajuda, tá certo? E esse trabalho, como eu já disse em outras oportunidades, é um trabalho completamente voluntário, tá certo? Eu sou professor de história também, né? Claro que eu sou psicanalista na minha principal, mas sou professor de história também e gosto de gravar alguns resumos de história até para ajudar alguns alunos na prova, tá certo? Nas avaliações. Tá ok? Então, vamos lá? Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a República e o Império Romano. Lembrando que costumamos dividir, de forma geral, a história de Roma em monarquia, onde está sob o domínio dos etruscos. Se lembra dos etruscos, né? Nós falamos na aula anterior. Então, até a queda do último rei etrusco, e aí iniciamos, então, a República. A República, o centro, o coração da República é o Senado. É o Senado. O Senado, quem podia participar do Senado eram os patrícios. Os patrícios. Nós vamos ver a divisão aí de forma muito breve, mas os conflitos entre os patrícios plebeus durante a República, né, e o crescimento de Roma durante a República. Tá certo? E também as causas da queda da República e o início do Império. Tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Então, pronto. Quando Roma conquistou boa parte, a Taja aqui cobriu um pouquinho, mas essa parte onde tem Roma, tá vendo o nome Roma aí? Então Roma havia, durante a República, conquistado todos os seus territórios ao redor, inclusive algumas colônias de Cartago. Cartago, que era chamado de Púnicos pelos romanos, era uma colônia fenícia. Era uma colônia fenícia, sempre dos fenícios, que a gente estudou no início do ano, né? Os grandes viajantes, comerciantes. Então, fundaram aqui, no norte da África, a cidade de Cartago. Cartago. Cartago se tornou uma grande cidade e se tornou um império marinho mesmo, tá certo? Com colônias, inclusive, na Itália. Né? E aí Roma começa a crescer. Começa a crescer e torna-se poderosa, cada vez mais poderosa, e aí fica de olho no comércio de Cartago, que antes era dominado pelos cartaginenses. E aí vai ter uma disputa. Essa disputa não vai ser uma coisa de uma hora para outra, não, gente. Vai demorar muito tempo. Cerca de 100 anos de disputa entre os dois. 100 anos de disputa entre os dois. Vai ter várias guerras, 3 principais guerras, mas vão ter vários outros conflitos, direto e indireto, tá certo? E eu quero que vocês entendam que essa parte aí é a hegemonia cartaginense. Era Cartago que mandava nessa região toda aí, que está com esse azul um pouco mais escuro. Então, o nome é hegemonia cartaginense. Roma cresce e vai tomar o espaço de outra pessoa. É normal isso. Quer dizer, quando um país, um povo, uma cidade cresce, ela toma o espaço de outro. É inevitável isso na história. Certo? Então vai ter o grande general Aníbal, né? O grande general Aníbal aí que junta um exército com elefantes e tenta dar a volta para pegar Roma por terra, mas não dá certo não, tá certo? Roma vai vencer as últimas guerras contra Cartago. Então tem aqui as guerras púnicas, durou mais de 100 anos, tá certo? Lembrando que não era guerra direto, uma batalha aqui, depois tem período de paz, acordos de paz, depois o outro avançava, tá certo? Isso nunca demora um império ou
Uma potência nunca cai de uma hora para outra, não. Tá certo? Pronto, deixa eu ver aqui. Cartago, colônia fenícia, que eu já falei, não é isso? Por que os romanos chamavam de púnicos? Isso é importante, gente. Eu já vi, inclusive, alguns livros esquecer de dizer isso. Guerras púnicas, como se não tivesse explicação. Tem. Os romanos chamavam de púnicos devido ao vestimento e ao comércio que os cartaginenses faziam, que os fenícios faziam também, que era com a cor vermelha. Eles faziam um tecido, ele tinha um pigmento que ele vendia para pintar tecidos, tá certo? Que era vermelho. Então, eu chamava de púnicos, justamente porque vendia aquelas cores vermelhas. Então, púnico é vermelho, né? Com sua origem latina, tá certo? Não é que vermelho em latim seja púnico, não, tá certo? Mas uma das formas de chamar vermelho púnico, tá certo? Em português fica punécio, né? Punício. Então, punício em português, que significa um vermelho claro, vermelho vivo. Claro, não, desculpe, vivo. Tá bom? Então, era por isso que eles chamavam então os cartaginenses de... que na realidade eram fenícios, né? Muito bem. Então, apenas que você tem que compreender que para Roma crescer, teve que enfrentar outras potências também comerciais, que foram os púnicos. É interessante que você entender que durante cada conquista de Roma, Roma vai adquirindo mais escravos. E a economia que tinha na época da monarquia, tinha poucos escravos, começa a depender cada vez mais da escravidão. Tá certo? Roma, mais tarde, vai substituir a escravidão por dívida, deixando só a escravidão por apresamento mesmo, por guerra, batalhas, tá certo? E outros detalhes, mas não interessa a gente muito. Interessa para a gente que quanto mais Roma ia crescendo e adquirindo mais escravo, e sua economia passou a depender muito da mão de obra escrava, tá certo? Da mão de obra escrava. Pode ser que alguém aí queira me criticar porque eu devia chamar o nome de pessoa escravizada, mas todo mundo sabe que só existe pessoas escravizadas. Não existe um escravo que não seja uma pessoa, tá certo? Então é meio ridículo essa parte aí de alguns falarem. Pronto, vamos lá. A organização social, só vou errar aqui o negócio, mas a organização social da época da República. Então nós temos os patrícios. Os patrícios diziam que eram os descendentes dos fundadores de Roma. Né? Daí o nome pátria, patrício, pai, tem o mesmo origem. Pai, pátria, né? São a mesma origem. Tá certo? Depois vem os plebeus, que dizia-se que eram as pessoas que vêm de fora, mas que estão ali, eram comerciantes, tinham algumas restrições de direitos, por exemplo, não podia participar da política diretamente, não podia ocupar cargo no Senado, tá certo? Então tinha algumas restrições. Durante o período da República, esses plebeus vão se organizando e, através de várias lutas, vão conseguindo alguns direitos. O direito, por exemplo, do casamento entre patrícios e plebeus, o direito à divisão das terras públicas, o direito de eleger o tribuno da plebe, né? O tribuno da plebe. Então, foram alguns. E os clientes, quem são os clientes? Os clientes são famílias agregadas aos patrícios, famílias fiéis aos patrícios, que serviam aos patrícios. Entendeu? Mais ou menos isso. De forma grossa, seria mais ou menos isso. E a maior parte do trabalho era feito por escravos. Tinha escravos rurais, escravos urbanos. Lembrando que aqui a escravidão não tem nada a ver com cor de pele nem com etnia.
Era a condição que o povo dominado era imposta a esse povo dominado, tá certo? Não tem nada a ver com etnia, tem nada a ver com a ideia de raça, né? Vocês sabem que raças não existem, tá certo? Não existe a questão de variação genética suficiente no ser humano para que nós possamos dizer que existem raças humanas. Só existe uma raça humana, tá bom? Do ponto de vista genético, tá certo? Ideológica aí é outra história. O conflito entre patrícios e plebeus tem várias leis canoneias, etc. Eu não vou falar sobre essas leis, não. O importante é você entender que houve luta por parte dos plebeus que foram avançando, tá certo? Ter o casamento entre patrícios e plebeus, ocupar os tribunos da plebe, tá certo? Nós vamos ter depois, eu vou falar ainda sobre os irmãos Caio e Graco, né? Os irmãos Graco. Pronto, aí Tibério e Caio Graco, os irmãos Graco. Grave esses nomes aí, viu? Anota aí esses nomes que são importantes. Esses tribunos eram tribunos da plebe, e aí eles criaram a ideia de reforma agrária. Começaram a campanha para a reforma agrária, tá certo? Existiam leis em Roma que eram feitas para Roma, para a região ali, em torno de Roma, e leis que eram para todo o Império Romano. Eram diferentes. Tá certo? Tinha leis que não tinham o alcance de todo o território romano, que não era império nessa época ainda, era república, né? Mas de todo o território romano. Eles queriam fazer essa reforma agrária. Todos os dois foram mortos, tá certo? Todos os dois foram mortos, tanto Tibério quanto Caio Graco, tá certo? A luta pela reforma agrária, inclusive, não teve apoio de muitos plebeus, viu? Os plebeus urbanos não apoiaram. Vamos lá. O fim da República. Como é que vai chegar ao fim essa República? A República, vocês viram que tornou-se um império imenso, ao ponto de chamar Nostro Lago, né? Lago Nostro, desculpe. Lago Nostro, o Mediterrâneo. Quer dizer, tudo ao redor do Mediterrâneo passou a pertencer a Roma. A questão é que Roma se tornou poderosa demais. Os soldados que antes lutavam em troca da vitória, de pegar alguns bens ali, né, espólio da guerra, lutava por patriotismo, deixaram, de certa maneira, de ter esses ideais. Foram perdendo esses ideais. E alguns generais vão se tornando extremamente populares entre os seus soldados. E aí começam a disputa pelo poder. Então, aqui foi formado o primeiro triunvirato: Pompeu, Júlio César e Crasso. Tá certo? Desses daí, Júlio César vai passar a perna neles e vai se tornar o cara que vai mandar em Roma. Né? Que vai mandar em Roma. Governa durante algum tempo, eu não me lembro agora de cabeça quanto tempo ele vai, mas é pouco tempo mesmo. Pouco tempo, mas foi marcante. Só que durante a gestão dele, ele distribuiu pão, né, o trigo, diversão, aboliu dívidas, quer dizer, fez uma política extremamente populista. E aí o povão botava o Júlio César lá, né, no altar, tá certo? E ele se tornou extremamente popular. Tornou-se um perigo para os senadores. E aí os senadores armam uma armadilha, né, para ele, faz uma armadilha para ele, e leva um monte de facada aí. Inclusive, né, tem aquela cena famosa que foi imortalizada com Shakespeare, né, na peça Júlio César, em que, né, até tu, Brutus, porque Brutus era um filho adotivo dele, e quando ele se vira, vê a faca de Brutus, que era seu filho adotivo, né? Então, até tu, Brutus. Mas isso aí, que eu saiba, não foi dito, não. Tá? Isso é da peça de Shakespeare, Júlio César. Então, Júlio César ficou marcando. Tanto é que o nome César ficou sendo um sinônimo para rei, imperador. Né? Por exemplo, na Rússia, por muitos anos, foi governada pelos czar, ou czar. Czar ou czar, que é uma corruptela de César. Né?
Então, por muito tempo, os imperadores de Roma eram chamados de César. César isso, César aquilo, tá certo? Então, César, que era um nome próprio, passou a ser um título depois da figura de Júlio César, tá certo? Diante da importância do seu governo. Importância da popularidade que ele tinha, né? Foi feito, então, o segundo triunvirato, quando na morte de César, foi feito o segundo triunvirato com Lepto, Marco Antônio e Otávio. E aí, Marco Antônio era famoso, um grande general. Lepto era ficou mais sendo um chefe religioso, tá certo? E Otávio, que ninguém dava nada por ele, que era aquele carinha sonsinho, né, na dele, quietinho, não tinha nenhum aparentemente atributo militar, tá certo? É o cara que vai se tornar o primeiro imperador, de fato, de direito, né? É o cara que vai passar a perna nos outros dois aí, vai acabar com Marco Antônio. Marco Antônio vai ter um caso com Cleópatra, aí, eu não vou contar a historinha toda aqui, não, tá certo? Mas ele vai acabar com Marco Antônio. Lepto vai ficar tendo um título aí religioso, um equivalente a uma espécie de papa da época, tá certo? E ele vai ter o poder absoluto lá em Roma. Otávio vai se tornar o primeiro imperador. Lembrando que, como Roma tinha uma certa resistência, manteve a aparência de uma república. Se tornou um império, mas com a aparência de uma república. Teve os senadores, tá certo? Mas o imperador começou a acumular títulos. Então, de fato, o poder estava com o imperador, mas a aparência continuava o Senado. Tá certo? É como acontece muitas vezes, né? Em alguns locais por aí, né? Nós não vamos falar o nome, tá certo? Que determinado órgão fica extremamente poderoso, faz o que quer, mas mantém a aparência dos outros órgãos, que não vai valer em nada, não vai mandar em nada, tá certo? Otávio Augusto. Augusto, na verdade, não é o nome dele, não, viu? É um título, tá certo? Alguma coisa como divinizado. Então, Otávio vai adotar algumas posturas, tá certo? Entre elas, vai adotar a questão, vai melhorar a urbanização, vai fazer várias construções importantes, vai adotar a chamada Pax Romana, a Pax Romana, quer dizer, uma tentativa de tentar conciliar o império, evitando o máximo de conflito possível. No início, isso vai ser excelente, mas a longo prazo, essa Pax Romana vai ter um preço. Vai ter um preço. Qual é a mão de obra imprescindível no Império Romano? Era a mão de obra livre ou a mão de obra escrava? A mão de obra escrava vinha devido às guerras, principalmente devido às guerras. Então, ao longo prazo, vai começar a baixar. E aí vai tentar, alguns imperadores vão tentar fazer várias tentativas aí de tentar recuperação econômica. O império vai começar a ficar cada vez mais corrupto, né? Então vai ter, no final, eu estou resumindo aí centenas de anos, viu, gente? Então, no final, o Império Romano vai parar de crescer, vai manter as fronteiras, tá certo? E vai causar o quê? Crise do escravismo, cada vez menos mão de obra escrava, corrupção, cada vez mais o governo se torna poderoso e começa a ter inflação, corrupção, algumas províncias, o cara manda e desmanda lá, começou a gastar muito tempo com disputas internas, né? Vai ter um período lá que, dentro de poucos anos, vai morrer dezenas de imperadores. Não governar há pouco tempo. O cara entrou, era uma sentença de morte, praticamente, ser um imperador. Então, crise do escravismo, pouco mão de obra escrava, corrupção nos órgãos públicos, crise econômica, porque se você para de expandir, a tendência é ter uma crise econômica. Porque lembre-se que Roma nasceu da expansão, desde a da República.
começou a expandir, expandir, expandir. Se você para de crescer, você começa a gerar outros problemas, tá certo? Então, crise econômica, as invasões bárbaras, Roma parou de crescer, e aí outros povos, os chamados povos bárbaros, germânicos principalmente, né, começaram a invadir o seu território, de forma às vezes pacífica, de forma até, às vezes, até com acordo com o próprio imperador romano. Tá sendo, olha, vocês vão ter essa terra aqui, o imperador está dando a vocês, e vocês vão cuidar da proteção das marcas. Vocês serão marqueses, o título marquês. Vocês serão marqueses, vocês vão cuidar aqui, não vão deixar nenhum outro povo entrar, não. Tá certo? Era mais ou menos assim. E outras vezes até violenta, né, de conquista do território mesmo. Alguns eram nômades. E outros com medo mesmo. Com medo. Quer dizer, lá vem um povo que era inimigo nosso e a gente não tem saída. Vamos ter que invadir o Império Romano. Ou enfrenta esse nosso inimigo, né, ou vamos supor, os hunos. Né, e aí, ou vamos enfrentar o Império Romano. Vamos enfrentar o Império Romano, vamos entrar. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Tá certo? Não necessariamente os hunos, eu só dei como exemplo. Né? Então, tinha a questão de medo mesmo. Tá certo? E aí, aos poucos, os próprios romanos vão se acomodando, vão perdendo o patriotismo, e o que é que acontece com eles? Eles terminam sem ter por que lutar. Então não vão fazer mais parte do exército. Quem começa a fazer parte do exército são os próprios bárbaros. Né? São os próprios bárbaros que vão fazer parte do império. Tem até uma famosa frase que diz: Imperador, o senhor já percebeu que os homens contra os quais o senhor luta são os mesmos que estão lhe protegendo? Quer dizer, os bárbaros aos poucos estavam tomando conta do exército, entrando no exército. E os bárbaros tinham valores completamente diferentes. Tá certo? O último, ruralização da economia. Roma e os centros econômicos de Roma eram as cidades. Tá certo? Então, aos poucos, muitos nobres romanos vão saindo da cidade com medo das invasões, com medo das guerras, e se estabelecendo na zona rural e tentando produzir o máximo possível na sua própria área rural, as chamadas vilas romanas. Quer dizer, eu vou tentar produzir o máximo possível na minha vila romana para evitar ir na cidade, porque é perigoso a cidade. A cidade tinha assalto, a cidade tinha violência, a cidade tinha doenças, pestes. Então, cada vez mais ficou assustador para eles. E aí eles vão para. E aí começa a substituir a escravidão pela servidão. Aí o cara, olha, não precisa mais você ser meu escravo, não. Pode ser meu servo. Você vai ter liberdade para fazer isso, isso, isso. Mas está trabalhando na minha terra, vai dar uma parte da produção. E aí você começa, com tudo isso aí, a dar início a um novo período histórico, que é chamado de Idade Média. Tá certo? A Idade Média vai ser justamente um período que vai durar muito tempo, mais de 1000 anos, e vai ser um período muito interessante da história humana, da história europeia, mas vai surgir justamente dos valores romanos, dos valores bárbaros, tá certo? E quem vai fazer essa liga vai ser o cristianismo. O cristianismo fará a liga entre esses valores, dando origem a novos valores, né? Aos nossos valores civilizacionais. Inclusive, as vilas romanas se transformaram nos feudos. Né? Serão os feudos. Bem, pessoal, encerramos, né? Terminou durando mais do que eu queria a aula, tá certo? Eu sei que a maioria tem um problema sério de concentração, mas então até nosso próximo encontro. Abraço a todos. E não se esqueça de compartilhar.